Então, Erlon, primeiro já queria agradecer o seu tempo e para conversar aqui com a gente aqui no Food Connection, entender um pouquinho sobre esse mercado e falar um pouquinho sobre esses produtos à base de plantas, né? Queria que você me contasse um pouquinho como que o mercado brasileiro tem consumido e tem aderido a essa nova categoria. Bom, em primeiro lugar, Ana, o prazer é nosso. Em nome da Doler, queria agradecer a oportunidade. E, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, se a gente fizer um flashback e olhar lá para trás, no mercado brasileiro a gente já reconhece sinais dessa tendência que hoje é muito mais evidente, mas eles já estão acontecendo já há muito mais tempo, né? Bebidas de soja talvez seria, para mim, o tipo de produto mais icônico que o mercado brasileiro, junto com o argentino, de onde veio, talvez tenham até sido meio que pioneiros junto com a Ásia muitos anos atrás. Mas vamos lá, tirando essa questão específica de bebidas à base de soja, eu acho que é evidente e inegável que nesses últimos 2 anos, principalmente, a dinâmica e a pluralidade de coisas que estão acontecendo no segmento que envolve nutrição à base de planta, ela está num nível muito mais elevado do que ela teve nos últimos anos, né? E a gente está falando aqui, se a gente olha, enfim, todas as plataformas, tudo que está sendo lançado, tem muita atividade rolando na parte de alternativas à carne ou carnes vegetais, depende se a gente está falando numa linguagem mais técnica ou mais consumidor, mas essa pluralidade e essa diversidade em termos de novos produtos à base de planta, ela também se vê muito evidente na parte de bebidas, né? Eu, nos últimos 10 anos, eu fiquei 7 anos, eu fiquei morando na Alemanha, e tem 2 anos que eu voltei para o Brasil. Há 8 anos atrás, quando eu fui trabalhar na Alemanha, a diferença entre os produtos que você encontrava no mercado brasileiro e o que você encontrava na Europa ou nos Estados Unidos era um delta gigantesco. Hoje esse delta ainda existe, é óbvio que ainda existe, mas se você olhar e vir em termos de o que está quente, o que está pegando, what is hot, o que está sendo lançado, a gente está falando dos mesmos temas e, obviamente, nutrição à base de plantas é um tema, eu diria hoje, tão central no mercado brasileiro quanto ele é no mercado europeu, no mercado americano. Talvez lá eles já estejam com, não sei, 2, 3 anos à frente da gente, mas em termos de percurso, em termos de trajetória, o que a gente vê é a mesma coisa acontecendo aqui, né? Por que a Doler está optando pelas soluções em concentrados à base, optando pela aveia, né, como essa solução à base de plantas? Conta um pouquinho mais sobre essa Claro. inovação, essa solução de vocês. Claro. Na verdade, assim, quando a gente olha para o portfólio que a Doler vem construindo na área de plant-based e só um resgate histórico, né? Porque plant-based pode ser, ou nutrição à base de planta pode parecer uma coisa muito nova, né? Pelo menos para a Doler não é. A gente está nessa há mais de 100 e poucos anos. A gente começou o nosso negócio a partir do processamento de frutas, vegetais e cereais. Então, de novo, a gente fica muito contente que isso agora tenha vamos dizer, essa tração global e vamos dizer, esse destaque global, mas para a gente é muito reconfortante porque isso é o nosso DNA. É dali que a gente começou, dali que a gente veio, ali que a gente sempre acreditou que estaria, vamos dizer, o nosso play dentro da questão de ingredientes. Então, nesse contexto, na verdade, a plataforma de nutrição à base de planta da Doler, ela é bem mais ampla do que a aveia, né? Eu gosto de brincar que a aveia é a nossa atriz principal, assim, hoje, tá? E por algumas razões que eu vou citar. Mas, só para deixar bem claro, além de aveia, a gente trabalha com um portfólio muito amplo, que vai em tudo que tem a ver com cereais. Então, você pensa em malte, você pensa em aveia, vários outros cereais que a gente está trabalhando, inclusive alguns cereais que a gente chama de ancient cereals, né? Então, você pega amaranto, várias coisas, quinoa, várias coisas que a gente está, vamos dizer, no nosso pipeline de inovação agora. A aveia talvez seja a que está com maior destaque agora, mas ainda nessa plataforma de plant-based, a gente está presente e tem no nosso portfólio ingredientes à base de coco, ingredientes à base de ervilha, ingredientes à base de fava, à base de grão de bico, toda a parte que a gente chama de nuts and pulses, né? Castanhas e sementes, vamos dizer. Então, a gente processa e produz vários tipos de pastas de tipos de castanha, de amêndoa, de hemp, enfim, várias coisas. E, trazendo para o ponto que você perguntou da aveia,
a aveia, para a gente, especialmente falando de Brasil e de América Latina, ela sim tem tido uma atenção muito grande nossa por uma série de razões, né? E talvez eu elenque algumas delas aqui, que eu acho que dão um pouco mais de panorama. Em primeiro lugar, a aveia é uma matéria-prima cultivada amplamente no território nacional. Então, a Döhler tem vamos dizer, por premissa estratégica, estar aonde determinada, vamos dizer, matéria-prima estratégica está. Então, se a gente quer ser grande, não sei, em maçã, a gente vai estar na Polônia, na Ucrânia, na Rússia, na China, no Brasil. E com a aveia, eu acho que é uma situação muito similar. A Döhler globalmente acredita na aveia. Então, hoje, o posicionamento que a gente está construindo em termos de aveia, ele não se restringe ao Brasil. Aqui a gente está falando em português e falando para um público brasileiro. É óbvio que no Brasil a gente também está fazendo isso, mas a gente já processa aveia em outras unidades, seja na Polônia, seja na China, como parte desse nosso grande portfólio. Então, acho que a primeira razão que nos levou a olhar com muito carinho para a aveia foi o fato de ser uma matéria-prima já amplamente cultivada no Brasil, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e uma matéria-prima que, consequentemente, tem, então, uma cadeia, um supply chain completamente montado, um supply chain muito profissional, seja no sentido, quando você olha para a eficiência de custo, né, e quando eu falo muito profissional, estou comparando o Brasil com o top, que seria Canadá, em termos de volume, quantidade, eficiência. Então, sob a ótica do cultivo no Brasil, matéria-prima disponível localmente, muito competitiva, mesmo quando comparada a outros mercados onde a originação, em termos quantitativos, é muito maior, como o Canadá. Quando você olha nessa questão de produzido no Brasil para o Brasil, especialmente, embora isso possa ser uma questão de curto prazo, mas num momento que a gente vê de uma desvalorização cambial assustadora, se você olhar de um ano para cá, a nossa moeda perdeu 45%, 50% de valor. Óbvio que nós e nossos clientes temos uma grande preferência por trabalhar com ingredientes que sejam produzidos no Brasil, porque eles vão estar, obviamente, menos expostos a essas variações cambiais, em termos de impacto e também de disponibilidade. Acho que um outro aspecto que sempre chamou muito a nossa atenção com relação à aveia, e aqui sim falando um pouquinho comparativamente com outras matérias-primas vegetais, é quando você olha o footprint, né, a pegada ambiental que a aveia, que o cultivo da aveia tem. Se você olha, por exemplo, um dos atributos que mais preocupam ou deveriam preocupar a humanidade atualmente é a pegada de H2O, né, o quanto que 1 quilo de carne consome de água, né? O quanto que um hambúrguer de 100 gramas consome de água. Quando você faz essa comparação da aveia, e aqui eu não estou nem comparando com proteínas animais ou com fontes animais, comparando com amêndoa, comparando com coco, comparando com nozes, a pegada em termos de consumo de água por tonelada produzida da aveia é significativamente inferior à pegada de uma amêndoa. Então, ambos são plant-based, ambos, de certa forma, fazem parte de uma economia circular e né, de uma questão, vamos dizer, neutra no sentido de CO2, mas quando você olha para a parte de água, a aveia tem um destaque tremendo, ou seja, a conversão em massa por hectare versus a quantidade de água que você precisa é muito superior a outras matérias-primas de origem vegetal. Somado, de novo, ao fato aqui a gente produziu localmente. Amêndoas o Brasil não produz localmente. Os maiores mercados estão fora do Brasil. Né? Pistacho o Brasil não produz localmente. Né? Então, tem várias vantagens da questão local. Segundo, a questão realmente ambiental, especialmente pensando que o público que consome produtos à base de plantas já é um público naturalmente mais preocupado com o seu impacto no ambiente. Então, isso vamos dizer, um critério a mais, um atributo a mais. E eu acho que no final do dia, o nosso negócio tem a ver com fazer alimentos e bebidas, ou fazer ingredientes para alimentos e bebidas. Então, é inevitável que, além de toda a parte de excelência nutricional e toda a parte da preocupação nutricional, no final do dia, se não for uma experiência multissensorial que dê prazer ao consumidor, não vai rolar. Assim, o produto que você consome, que você fala, eu vou comer, tem gosto de papelão, mas é saudável, você vai comer uma vez.
E a aveia, é legal porque ela é meio que, eu diria, para o brasileiro não, ela é meio que mundial, é pan-americana, mundial. Ela é um produto neutro em sabor, ele é um produto neutro em cor. Então ela tem, claro que ela tem seu sabor peculiar, mas é um sabor suave, com um dulçor equilibrado, com uma nota de cereal que não é uma nota de feijão, por exemplo, que muitos consumidores teriam uma rejeição. Então, a aveia, juntando todos esses ângulos que você olha, seja o ângulo de mais econômico, de supply chain, de produção local, ela cumpre com esse quesito. Quando você olha para a questão ambiental, ela se destaca com relação às outras. Quando você olha para a questão sabor, também. Então, a conjunção desses fatores nos faz colocar muita, vamos dizer, muita atenção na aveia, mas, de novo, só para reforçar, sem que isso comprometa os outros. Existem vários outros produtos que trabalham junto com a aveia e que podem muito bem blendar, fundir com a aveia na composição de produtos finais, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Traz diversas oportunidades para a indústria, tanto de alimentos como de bebidas, né? Várias. Assim, a gente talvez comece a ver, ou tenha começado a ver aqui no Brasil, lá fora também, um movimento mais forte em aveia a partir de grandes produtores de bebidas, né? Eu não sei aqui o quanto que a gente pode ou não, ou deve ou não falar de marcas, mas se você olhar fenômenos que estão acontecendo no mundo, como uma Oatly, por exemplo, que é uma empresa que talvez tenha 3, 4 anos, começou lá no norte da Europa, hoje a Oatly está espalhando pelo mundo inteiro, é uma empresa construída em cima de aveia, ou seja, basicamente Oatly, né? Não podia ser mais aveia do que ter oat no próprio brand da empresa. Então a gente começou a ver esse movimento, eu diria, alguns anos atrás na Europa e nos Estados Unidos, mais ou tomando como início na parte de bebidas, mas hoje, tanto internamente quanto em vários outros projetos que a gente está trabalhando com clientes e que, obviamente, ainda estão no forno, cozinhando para serem lançados, a gente vê a aveia aí com, vamos dizer, com um papel realmente de um coringa. Ela vem sendo utilizada e sendo stretched, né, sendo, vamos dizer, utilizada em várias direções, seja em bebidas, como a gente falou, seja na parte toda de chocolates. Então, tem vários projetos interessantes rolando onde você substitui sólidos de leite por aveia para fazer um chocolate vegano, né? A gente está vendo, e temos vários protótipos onde a gente utiliza aveia para fazer queijos ou plant-based cheeses ou spreads que são à base de plantas, ou para fazer produtos de panificação, bolos, massas, enfim, a amplitude da utilização da aveia, e isso, de novo, de vários protótipos e vários produtos que existem lá fora, ela é um produto super versátil. Então, acho que a primeira coisa que aparece é efetivamente bebida. Você tem grandes empresas no mundo, e aqui no Brasil também, os primeiros ventures de aveia no mercado brasileiro foram e têm sido em bebidas, mas a gente já está trabalhando e tem muita coisa lá fora, onde o campo de aveia é infinito. Acho que talvez um dos mais icônicos que eu vi recentemente aquela marca premium de chocolates suíços Lindt, né, na Europa. A Lindt da Europa, acho que na Alemanha, se não me engano, em outros 2 países, agora não me lembro bem, já anunciou que vai lançar agora em 2021 uma linha toda de chocolates veganos à base de aveia, né? Você vê várias outras empresas no mundo, nos Estados Unidos, enfim, fazendo coisas muito similares. Então, a gente vê assim, meio que para a gente é uma fase bem precoce, é early. A aveia acho que ainda está no tipping point, sabe? Está na crista da onda. Ainda aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que a gente ainda não dropou essa onda como a gente pode e como a gente crê que vai acontecer. E é uma categoria que conquista não só o público vegetariano, vegano, né? Tem oportunidades aí para os carnívoros, vamos dizer assim. Total. Ou os onívoros, assim, que estão aí surfando de animal para vegetal, dependendo do... Com certeza. É óbvio que, especialmente mais recente, você tem falado ou dado muita atenção em produtos veganos, vegetarianos, e é lindo que aqui no Brasil a gente comece a ver essas opções, né? De novo, 8 anos atrás, quando eu fui embora para a Alemanha, eu cheguei lá e falei, nossa, os caras têm corredores de produtos assim, ou nos Estados Unidos, né, que é muito mais conhecido, e no Brasil não era. Então a gente já começa a ver essa realidade aqui no Brasil, e eu acho que assim,
um tema que a gente tem batido muito e tentado passar muito para os nossos clientes é, pelo menos da maneira que a gente vê o mercado, a gente não tem muita tendência de ver a coisa como binário, preto ou branco, 0 ou 1, vegano ou não vegano. Existe um mercado gigantesco, e aí eu me colocaria nesse mercado, de pessoas que são onívoras ou, enfim, flexitarian, conforme você queira definir, e que por várias outras questões, seja por uma questão ambiental, seja por uma questão nutricional, querem aumentar o percentual da sua dieta que tem origem em plantas. Então, eu particularmente não acho que eu nunca vou virar, não vou falar nunca, mas eu não acredito que eu vá virar um vegano ou um vegetariano, mas definitivamente eu tenho procurado trazer para a minha dieta, para a dieta dos meus filhos, mais ingredientes à base de planta. E talvez aí esteja realmente o grande mercado quando a gente pensa em termos quantitativos, pelo menos de curto prazo. Então, de novo, a gente costuma olhar como, né, não é 0 ou 1, existem vários números ali no meio. Eu acho que sim, para o mercado vegano, para o mercado vegetariano, é uma opção assim, meio que no-brainer, um produto que você consegue reproduzir vários produtos que são de base animal, você consegue com a aveia de uma maneira muito exitosa reproduzir em termos de performance, mas você tem um universo de produtos e, assim, recentemente mesmo eu tenho visto muitos lançamentos, agora me fugiu, não sei se foi a Arla que lançou recentemente na Europa, essa linha de produtos que eles chamam de híbridos. São produtos que são ou iogurtes ou produtos tipo iogurte, onde metade leite, metade uma base vegetal. Então ele não se propõe a ser dairy free, tampouco se propõe a ser vegano, mas ele se propõe a ser um produto que está ali in between, né, para consumidores que basicamente querem um balanço melhor, vamos dizer, em termos de nutrição à base de plantas. Então, sem dúvida, acho que assim, a aveia é super democrática e vários tipos de produtos e aplicações aceitam a aveia. Perfeito, Erlon. Prazer falar contigo. Muito obrigada mais uma vez. E incrível, aprendi muito mais sobre esse mercado. Muito obrigada. Que legal, que bom. E, de novo, um prazer falar. Qualquer dúvida, se a gente precisar de um outro round para clarificar alguma coisa que eventualmente não tenha ficado claro, será meu prazer.